o Perdigão comentou que o Vasco tem a melhor logística da base dos grandes. Tu pode detalhar para a gente, Perdigão, em que sentido que você diz isso? O que o Vasco tem? Que os outros clubes estão com mais dinheiro que a gente, ou demonstram ter, né? E há um sentimento meio que de vira-lata do vascaíno em relação a isso, que não pode ter. Você pode dar para a gente? Tá, vamos lá. Isso é uma opinião pessoal que eu tenho, tá? Não tô cravando isso, não. Mas vamos lá. O Flamengo treina na Gávea e no Ninho do Urubu. O Ninho do Urubu é lá no final de Vargem Grande. É realmente assim, não é um acesso muito fácil. Fluminense, Xerém. Então você tem que se deslocar. Botafogo, Niterói. Então você tem que. O Vasco você desce na Brasil. O Vasco você desce, porque o Vasco ele tem o transporte para poder chegar até os locais. Então, assim, treina Norte-Sul, treina, mas o ônibus sai de São Januário. O Vasco, o futsal do Vasco é em São Januário. As categorias mais altas treinam, sei lá, algumas vezes em Caxias, outras no Norte-Sul. Ok, mas o ônibus sai dali. Então você pegou, na principal via do Rio. Então você pegou um ônibus, você desceu na Brasil, em 5 minutos você está em São Januário. É diferente de repente. Isso você falou da Brasil. A Brasil ela é desemboque da Ponte Rio-Niterói, então você trabalha Niterói e São Gonçalo. Você tem a linha vermelha, a linha amarela, a Avenida Brasil, a Avenida Suburbana, Dom Helder Câmara, né, no caso, Pastor Martin Luther King, que é a antiga Automóvel Clube, quer dizer, todos os caminhos levam ao Vasco. Giovanni, sabe o que eu já fiz? Sabe o que eu já fiz para ir no Vasco? Eu estava com o carro quebrado. Eu pegava uma van aqui de Jacarepaguá, descia na estação de São Cristóvão, pegava o Uber, dava, sei lá, R$7, R$8. Tem gente que vai de trem por ali, desce na estação do Maracanã e pega, dá R$8, dá muito pouco. Então, assim, a logística do Vasco, ela te ajuda em todos os pontos, entendeu? Então, na minha opinião, hoje é a melhor logística que tem no Rio dos Quatro Grandes, sem dúvida nenhuma. Eu não sei como está hoje esse fluxo, mas em outra época também tinha um outro diferencial, que era o Colégio Vasco da Gama para alguns atletas. Então, o que o papai fazia? Chegava no Vasco da Gama, 6h30 da manhã, sim. O atleta tomava café, assistia a aula, almoçava, descansava, treinava à tarde, e no final do dia, se não tivesse treino de futsal, ou mesmo que tivesse, o pai, depois de trabalhar, passava no Vasco para poder apanhar o seu filho. O Vasco era mais do que tão somente um clube para aprimoramento esportivo e para desenvolvimento da prática, né? Da busca do sonho de ser um atleta de futebol e basquete e outras categorias, porque o Colégio Vasco da Gama ele não só abriga e acolhe meninos do futebol, mas de todas as modalidades. Existia essa logística que ela era valorosa para os pais, de ele poder deixar cedinho seu filho no Vasco, confiar ao Vasco da Gama o seu filho e no final do dia voltar depois de ter trabalhado normalmente. Então, isso também tudo se concentra dentro do clube, né, irmão? Tudo se concentra dentro do clube. Então, você sabe que você vai deixar o menino lá dentro, sabe que aquela portaria ali não é fácil de passar. A gente sabe que não é fácil sair por ali um menino que seja atleta do clube. O pessoal que fica na portaria, todos eles conhecem os atletas do clube, então sabe que não é fácil passar por ali e dar rolezinho na rua, não consegue, não é simples. Então, assim, você tem uma tranquilidade ali. Isso eu sempre bati muito nessa tecla e captei muita gente falando, vendendo esse peixe, vamos dizer assim. É isso, porque assim, o menino chega de manhã, toma café da manhã, beleza, menos uma refeição que você tem que desembolsar dentro de casa. Aí chegou lá, tomou café da manhã, foi para a escola, beleza, lanche, almoço, ok. Também é menos uma refeição que você deixa de ter dentro de casa. Perdigão, mas são 3 refeições no dia. Mas tu vai ver no final do mês, irmão, isso aí para uma família assalariada, onde muitos ali são, faz uma diferença gigante, irmão. De repente tu não vai comprar 5 quilos de arroz, tu vai comprar 2 quilos só, porque esses 3 o clube banca. Tô dando um exemplo, não sei nem quanto gasta. Tô chutando alto. Mas, de repente, esses 3 quilos de arroz ali é que o clube desembolsa lá pro teu filho lá, e aí, de repente, é uma economia que você faz. Tu já troca o A100 pela Alcatra, tu já dá uma melhorada ali, entendeu? Então, assim, isso eu sempre falei, escola, sistema Faria Brito, o nego paga fortuna lá no Recreio por causa do Faria Brito lá, que é em frente ao CFZ lá, Então, assim, sistema Faria Brito de ensino, cara, isso realmente o Vasco, eu acho até que também está um ponto à frente ali, dá um passo à frente ali.
Bom, assim, só para poder acabar de materializar o que você está falando, tudo isso que a gente está aqui desenvolvendo como assunto, você pega hoje o rival que você trabalhou lá também, você sabe do que eu estou falando, em determinada época, ali pelos meados de 2016, 2017, eles começaram a buscar colégios e cursos terceirizados para poder oferecer como moeda de troca na captação. O Colégio Vasco da Gama funcionava tanto que o rival foi desenvolver, logicamente, com um plano orçamentário bem maior do que o Vasco da Gama tinha, e quando eles vinham nos cortes de semestre, porque 2 vezes ao ano era quando a gente tinha as ameaças dos clubes rivais, que eles vinham atrás dos atletas que estavam em destaque, oferecendo bolsa atleta de até R$1.000, esse era o valor que eles ofereciam, mais colégio, mais curso de inglês, mais uma série de coisas. O desenho da captação, ele era tão bacana que ele acabou sendo remodelado e levado para os clubes rivais. Era mais ou menos isso, né, Perdiga? Então, mas você não tinha... E assim, mas o principal você não tinha, porque assim, você não tinha a tranquilidade de saber que teu filho poderia estar na rua de repente. Sim. Porque vai sair para estudar. Rio de Janeiro hoje não é segredo para ninguém. Você sai na rua, você está arriscado a acontecer alguma coisa, seja onde for. E acho até que Vargem Grande lá até facilitava por ser um pouco roça ali e tal, Xerém também. Mas, irmão, uma coisa, quem é pai sabe. Vou deixar meu filho aqui 8 horas da manhã, vou buscar 8 horas da noite. Onde é que ele tá? Aqui dentro. Tranquilo. Segurança para tudo que é lado, portaria para tudo que é lado, monitor para tudo que é lado. Aqui não tem como, irmão. Deixa eu fazer um primeiro